Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e bem-vindos a mais um dia de Vero. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns livros que são incríveis, mas que são pouco conhecidos. É muito comum a gente fazer a leitura de livros que são maravilhosos, que nos emocionam até dizer chega. São livros que a gente quer que todo mundo faça a leitura e a gente acaba percebendo que esses livros são pouco conhecidos. Muitas pessoas nunca ouviram nem falar deles. E nesse vídeo eu vou falar justamente desses livros e eu escolhi 5. Então vamos lá. O primeiro dessa lista é A Crisálida, da Heather Terrell. Esse é um livro que eu fiz a leitura há muito tempo atrás. Eu não sei se eu já tinha o blog, mas se eu tinha era muito recente. Eu fiz a leitura porque uma amiga minha tinha esse livro e ela me recomendou muito e eu achei a leitura simplesmente incrível, mas eu nunca tive contato com nenhuma outra pessoa que comentasse sobre esse livro, tirando essa amiga minha. Esse livro vai contar a história de uma advogada que tem a grande chance da carreira dela resolvendo um caso de roubo de obra de arte. A obra de arte em questão é uma pintura que se chama A Crisálida e ela foi roubada pelos nazistas. A gente vai acompanhar então essa advogada tentando descobrir tudo que aconteceu, toda a história dessa obra e além dessa história, nos dias atuais a gente vai acompanhar também duas histórias paralelas. A primeira no século XVII, quando a crisálida foi pintada, e a segunda nos anos 40, quando a crisálida foi roubada. Esse é um livro incrível, eu lembro que eu gostei muito da leitura. Eu sempre gostei muito de livros com essas histórias paralelas que acabam chegando a um final único. E eu adorei a narrativa da autora, eu adorei a história, eu adorei o final. É um livro simplesmente maravilhoso, eu quero muito fazer a releitura um dia, pretendo comprar, porque realmente vale muito a pena. O segundo livro da lista é O Noivo da Princesa, do William Goldman. Como eu já comentei com vocês aqui no canal, esse é um livro que eu amo, e eu amo o filme que foi baseado nele, que se chama A Princesa Prometida. Aqui a gente vai ter o autor contando o quanto ele gostava desse livro quando ele era criança. O pai dele sempre lia esse livro quando ele estava doente. Com o passar do tempo ele foi procurar esse livro, pegou esse livro para ler e ele acabou se surpreendendo. Na verdade, o livro é cheio de passagens desnecessárias, até um pouco monótonas, um pouco chatas. Ele descobriu que o pai dele, para tornar a história interessante, meio que pegava só as melhores partes. Então o autor resolveu pegar essas melhores partes da história e colocar tudo aqui. Aqui a gente vai acompanhar a jornada de um plebeu atrás do seu amor, que é uma princesa, e todos os obstáculos que os dois vão enfrentar para ficarem juntos. É um livro que eu adoro. Eu vou colocar a foto do filme aqui para vocês. Se vocês não conseguirem achar o livro para ler, eu recomendo muito que vocês assistam ao filme, porque o filme é bem fiel ao livro e é um livro maravilhoso, é um filme maravilhoso, é uma história que realmente vale muito a pena conferir. O terceiro livro da lista é As Memórias de Cleópatra, da Margaret George. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, no caso o primeiro livro se chama A Filha de Ísis, e essa é uma trilogia que é simplesmente maravilhosa e até hoje eu acho que se eu ouvir duas pessoas falando sobre ela, foi demais. Eu mesma só conheci esse livro porque uma amiga da minha mãe comentou comigo e foi ela que me emprestou antes de eu fazer a compra. Esses 3 livros vão contar a história da Cleópatra desde a sua infância, por volta dos 7 anos, até o final da sua história, que todos já sabem. Essa trilogia não apenas é uma biografia, mas também tem alguns fatos que foram romanceados. Eu sei que ele é bem grossinho, todos os volumes são grossinhos, mas é uma história simplesmente maravilhosa, é uma história que vai te prender do início ao fim, vai te emocionar, vai te deixar revoltado. Vale muito a pena, sério. O quarto livro dessa lista é Julieta, da Anne Fortier. Esse é um livro que eu não vejo muita gente comentando, pra falar a verdade, eu não vejo muita gente comentando sobre essa autora, mas ela é simplesmente incrível. Ela também escreveu A Irmandade Perdida, que é outro livro maravilhoso, mas esse aqui é o meu favorito dela. Aqui a gente vai acompanhar a história da Julie Jacobs. A Julie tem uma irmã gêmea chamada Janice, e as duas foram criadas pela tia-avó desde a morte dos pais delas, quando elas tinham 3 anos de idade. Elas nasceram em Siena e foram viver nos Estados Unidos com a tia. E é com a morte dessa tia que a vida da Julie vai mudar completamente. A Janice herda a casa da tia e a única coisa que a Julie passa a ter é uma carta e uma revelação sobre o seu passado. Na verdade, o nome dela verdadeiro não é esse. Nessa carta, a tia Rose menciona que a mãe da Julie acabou encontrando um tesouro familiar muito antigo e a Julie acaba decidindo partir para Siena em busca desse tesouro misterioso. O problema é que ela chega em Siena e ela acaba vendo que o tesouro, na verdade, não parece ser nada de importante, são apenas alguns esboços, que ela não imaginava que essa caça ao tesouro está apenas começando, ela não viu nem metade da história.
e que muitos perigos estão à sua volta. Esse livro também vai falar que, na verdade, a história de Shakespeare não é a verdadeira, e é aí que a história toda vai se desenrolar. Esse livro é simplesmente maravilhoso. A história é envolvente do início ao fim. É uma história que mescla passado e presente. É uma busca muito interessante e é um livro simplesmente maravilhoso. Com certeza quem fizer a leitura vai se encantar. E o último livro dessa lista é A Mulher do Viajante no Tempo, da Audrey Feniger. Esse livro baseou o filme Te Amarei Para Sempre. Eu não imaginava que existia um livro que baseou esse filme que eu amava tanto, até o dia em que eu estava passeando pela livraria e me deparei com esse livro aqui. Eu só senti vontade de pegar e olhar esse livro porque tem viajante no tempo na história e vocês sabem que eu amo, né? Não preciso nem comentar. E eu surtei quando eu descobri que esse livro tinha baseado realmente o filme, e é claro que eu fiz questão de comprar o mais rápido possível e eu amei a leitura. Só que eu vejo que muita gente conhece o filme e não conhece o livro. E eu acho que essa leitura é simplesmente maravilhosa, é uma leitura que todo mundo deve fazer. Aqui a gente vai conhecer a história do Harry e da Claire. O Harry é um bibliotecário de 28 anos e a Claire é uma estudante de arte de 20 anos. Eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram, mas a história dos dois está longe de ser normal. O Harry tem um problema genético que faz com que ele viaje no tempo quando ele está sob estresse. E a Claire acabou conhecendo o Harry quando ela tinha apenas 8 anos de idade ou 6 anos, alguma coisa assim. Então ela cresceu sonhando com o dia que ela realmente conheceria o Harry em uma determinada idade. E é aí que a história vai se desenrolar. A gente vai acompanhar esse casal passando não só pelas dificuldades do dia a dia, as dificuldades de estar casado, mas também pelas dificuldades do problema do Harry. Afinal, a Claire nunca sabe quando o marido vai desaparecer, quando ele vai voltar. A narrativa da autora é simplesmente maravilhosa, a história é super envolvente, é uma leitura incrível e eu recomendo muito para vocês a leitura desse livro. Leiam o livro, assistam o filme, os dois são realmente maravilhosos. Se vocês leram alguns desses livros que eu citei no vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Quem curtiu, não gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais!